Eu acredito que você já assistiu a este vídeo com este irmão. Por ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ser um líder também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sou o diretor da igreja onde eu congrego e eu me senti no direito de reagir a este vídeo com o irmão aqui. Para que você possa entender aonde eu quero chegar, eu convido você a ficar até o final. Em partes, eu desaprovo o que ele falou aqui, o que ele compartilhou. Porque o irmão, ele utiliza do púlpito e a câmera para poder direcionar a mensagem para alguém. E esse alguém você vai ver e ouvir aqui agora. Que, inclusive, ele cita textos de Ellen White para a liderança da igreja. Pastores, anciãos, diretores, os líderes. Vamos acompanhar aqui neste momento a este vídeo e vocês vão me entender neste momento. Vamos lá. Você, pastor adventista. Sim, você, pastor que trabalha na Casa Publicadora Brasileira. E que tem milhares de seguidores porque também é um influenciador digital. Sim, você sabe, eu estou falando de você. Sim, você, filho de Belial, o primogênito de Satanás. Você que prega a palavra, mas faz uma supressão parcial do mundanismo por questões óbvias. Por favor. Veja que, pelo que eu entendi aqui na fala dele, ele tem uma questão, algum problema com algum pastor que trabalha na casa publicadora. Então, o irmão aqui, eu não sei o nome dele, não sei de qual igreja, pelo que eu estou vendo aqui, é a Igreja Adventistas, Piranguçu. E o título aqui é o que está acontecendo com os pastores adventistas, ou seja, há um certo exagero. E vocês vão me entender daqui a pouquinho. O irmão aqui, ele errou por utilizar do púlpito para direcionar a mensagem para alguém que trabalha, para algum pastor que trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Porque ele diz, ó, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, assim, parece que é algo grave, né? Então, eu vou deixar com que você acompanhe o vídeo comigo aqui. Segunda-feira, fale com o seu chefe. Fale com o seu chefe assim. Pastor, eu estou entregando a minha credencial hoje. O chefe provavelmente vai reagir assim, mas pastor, por que você está fazendo isso? Você, filho de Belial, vai dizer o seguinte: eu não tenho capacidade para fazer a distinção entre o santo e o comum. Veja que ele motiva, incentiva o pastor, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a entregar a sua credencial de pastor. Eu não sei o que aconteceu entre esse irmão e esse pastor a qual ele está mencionando, que faz parte ali, trabalhando na Casa Publicadora Brasileira, mas eu, particularmente falando, não usaria e nunca usei o púlpito para direcionar a mensagem para pastor, para ancião, para diretor, para a liderança da igreja ou para os membros da igreja. Jamais fiz isso e jamais vou fazer isso. Primeiramente porque houve uma falta de respeito com a essa pessoa, né, por ser pastor. Pastor é alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus e foi ungido por Deus. E ele chama esta pessoa de filho do diabo.
Praticamente ele chamou o filho do diabo. Amigos, deixa eu contar uma experiência para vocês aqui rapidinho. Eu sei que tem alguns pastores que deixam a desejar. Isso é fato, isso é verídico. Mas, por exemplo, houve um momento da minha vida, quando meu filho tinha 4 anos de idade, eu liguei para o meu pastor 3 horas da madrugada. Ele me atendeu. O meu filho estava em uma situação complicada. Recentemente tinha feito uma cirurgia nos 2 pés. Provavelmente no efeito da anestesia, ele não ficava quieto, ele batia os braços, batia as pernas, virava a cabeça para um lado e para o outro. E eu fiquei desesperado, junto com a minha esposa, a minha sogra, o meu cunhado, a minha filha, todo mundo ficou desesperado. E eu liguei para o pastor. E ele me atendeu e disse assim, eu disse, pastor, a situação é essa, nós estamos desesperados. Ele disse, vamos nos colocar de joelho e vamos orar. Eu coloquei no Viva Voz, o pastor orou em torno de 7 a 8 minutos e o meu filho conseguiu dormir, coisa que ele não estava conseguindo. Ele chorava, ele gritava, só que ele não conseguia abrir o olho. E em um outro momento, foi com o atual pastor do distrito, uma jovem que estava possessa, e ali eu pude estar presente. O ancião da igreja central também estava presente, e alguns membros também. E eu liguei para o pastor, ele fez a oração, coloquei no Viva Voz, oramos ali no presente momento, com a pessoa que estava possessa. Depois ele pediu para que eu me retirasse, para que a gente, a sós, pudéssemos orar. E foi exatamente neste momento que nós oramos juntos, em torno de uns 5 minutos de oração, por telefone, e o espírito saiu da adolescente. Sendo um membro da igreja, eu tenho que ajudar aos pastores. E sendo um líder da igreja, ancião ou diretor, ou que exerce algum outro departamento, que lidera algum outro departamento, eu tenho que motivar, inspirar, incentivar a igreja a progredir e avançar na pregação do evangelho. Eu não devo jamais usar o púlpito da igreja para atacar alguém ou direcionar a mensagem a alguém, por mais que seja o meu inimigo, se estiver presente ali na igreja. Vamos continuar aqui. E a minha influência mundana está causando efeitos devastadores na igreja. Mais devastadores do que aqueles provocados por nossos inimigos externos. Então, pastor, estou entregando a credencial. Eu vou aprender na escola de Cristo, como fazer a distinção entre o certo e o errado. Eu acredito que eu vou usar aquele ditado, que roupa suja se lava dentro de casa. Se o irmão, por exemplo, eu não sei se ele faz parte da liderança da igreja, mas se ele, por exemplo, tem algo contra a esta pessoa ou a este pastor, eu acredito que deveria ser resolvido por mensagem ou de forma pessoal, não no púlpito da igreja. Eu estou usando aqui da mensagem para corrigir, porque ele cita pastores, anciãos e diretores. E sendo um membro da igreja, sendo um irmão dele, sendo parte da liderança também, estou apenas não concordando com o que ele falou aqui. Vamos continuar aqui o vídeo aqui. Deixa eu só colocar aqui no ponto exato. Vamos lá. Aqui. Página 402. É a minha última citação. Os que não têm uma ligação íntima com Deus não apreciam a manifestação do Espírito Santo e não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Não poderia ser diferente. Se não há comunhão íntima com o Senhor, se não há ligação íntima com Ele.
E se nós não somos cheios do Espírito Santo, não poderemos produzir frutos correspondentes. Concordo com ele. Se sendo um membro da igreja, líder da igreja, eu não estiver na pessoa do Espírito Santo, com certeza nós não iremos produzir frutos. A consequência é exatamente essa. Seremos incapazes de fazer a distinção entre o que é santo e o que é comum. E é o que está acontecendo na liderança hoje. Está acontecendo conosco. Nós, líderes, estamos sofrendo dessa ausência, dessa incapacidade de distinguir. Aqui, por exemplo, já há um certo exagero, porque ele começa a fazer aplicação de forma coletiva. Pastores, anciãos e diretores, líderes da igreja, que não têm esse discernimento. Vamos lá. Entre santo e comum, no que se trata as questões eternas, isso é extremamente grave. Não obedecem à voz de Deus, porque, como a nação judaica, não conhecem o tempo da sua visitação. Vivem como Alice no País das Maravilhas. Ó, quão melhor seria se todos os que fazem isso, os que agem dessa forma, os que não fazem, não conseguem fazer distinção entre o sagrado e o comum. Ó, quão melhor seria se todos os que fazem isso estivessem ligados a qualquer outra obra que não as sagradas instituições designadas por Deus como seus grandes centros. Em outras palavras, meu amigo, você não sabe distinguir entre o santo e o profano. Pastor, ancião, obreiro, você não sabe fazer isso. Escolha outra profissão. Escolha. Pronto, é exatamente aqui onde ele cita pastores, anciãos, diretores, a liderança da igreja, e eu concordo com ele aqui. Se você, por exemplo, é um ancião, é um diretor, é um líder da igreja, busque a pessoa do Espírito Santo. Ore para que você possa avançar, liderando a igreja, conduzindo a igreja para o céu. E é aquele velho ditado, né? O pau que tem que ser para Chico tem que ser para Francisco também. A gente não podemos passar a mão na cabeça, porque senão nós iremos prestar conta diante de Deus. E eu vou repetir mais uma vez. Infelizmente, existem alguns pastores que deixam a desejar. Mas vamos lá. Outra ocupação. Não trate dos assuntos de interesse eterno, porque você não tem competência para isso. Eu falei de alguns pastores que deixam a desejar, mas também eu faço aplicação para alguns anciãos, alguns diretores de igreja que deixam a desejar. De vista das escrituras e dos testemunhos, você não tem competência. Se não sabe fazer a distinção, não tem competência para a obra. Vá para a NASA. Seja um astronauta. Você prestará serviços mais dignos para a humanidade do que se permanecer na igreja exercendo uma influência não santificadora na vida de membros e pessoas interessadas no Evangelho Eterno. É melhor você ser um astronauta. Supõe-se que estejam sob a direção do Espírito Santo, mas isso é engano. Parecem que esses pastores, que esses líderes, que esses anciãos, que esses obreiros têm o Espírito Santo, principalmente quando falam. Mas olha a observação que Ellen White faz aqui. Mas isso é engano, porque não sabe fazer a distinção entre o sagrado e o comum. Como pode ter o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo sabe fazer a distinção, e faz a distinção pela graça e pelo poder de Cristo. Ela continua, não realizam fielmente a obra de Deus, não dão evidências de que lhe reconhece o sagrado caráter. Sua influência desencaminha os outros, levando-os a considerar levianamente os instrumentos que Deus instituiu para a salvação de almas e os leva a pensar que podem introduzir suas próprias ideias e pensar... Olha só, eu dei um pause aqui, eu estava estudando o livro Passos para um Reavivamento Pessoal. Muito bom. E neste livro contém uma parte que me chamou muita atenção, que existem, ainda cita, né, pastores que estão fazendo a obra do Senhor no automático. E eles conseguem fazer isso sem a presença do Espírito Santo. É o que essa citação do livro Passos para um Reavivamento Pessoal. Eles fazem no automático, assim como a igreja também muitas vezes pode estar fazendo no automático. Já sabe o que vai fazer, isso sem precisar da influência ou da presença
do Espírito Santo. No período da igreja primitiva, o que destacava a igreja primitiva era a pessoa do Espírito Santo naquelas pessoas, e a igreja crescia. Hoje, por exemplo, se retirar a presença do Espírito Santo da igreja, hoje ela continua fazendo o trabalho de forma automática. Mas se retirasse o Espírito Santo da vida da igreja primitiva, naquele período, naquela época, as pessoas sentiriam falta. Hoje, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo hoje, se o Espírito Santo for retirado da igreja, as pessoas vão continuar fazendo normalmente. E as pessoas não vão nem perceber que o Espírito Santo não está ali. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe perfeitamente. Está tudo no automático. Som, pregação, música, recepção, está tudo no automático. Eu não vou exagerar, tá bom? Eu não quero aqui exagerar. Mas eu estou falando, estou sendo sincero, usando a citação do livro Passo para um Revivamento Pessoal. Se retirar o Espírito Santo da igreja hoje, as pessoas não vão nem perceber. E se retirasse o Espírito Santo na época da igreja primitiva, as pessoas iriam sentir falta. Porque era o Espírito Santo quem conduzia as pessoas no progresso, no crescimento da igreja. Hoje, por exemplo, vou abrir um aspa, tá bom? Está no automático. Fazendo o trabalho de Deus de forma no automático. Então fica aqui a minha reação em relação ao irmão aqui, nada contra a sua pessoa, é meu irmão na fé. Eu só discordo de algumas colocações dele por utilizar do púlpito para direcionar a mensagem para alguém. Ou atacar alguém, que foi no caso, por exemplo, eu não sei quem é esse pastor que ele está se referindo, não sei o que aconteceu entre ambos, mas o meu apelo para o irmão é: busque o Espírito Santo, deixa Deus resolver se o pastor errou, se o pastor pecou, ou se continua pecando. Procure tratar de forma amigável e também em oração. Eu tenho certeza que Deus vai ajudá-lo nesse sentido. Por exemplo, eu particularmente fiquei chateadíssimo demais, porque provavelmente ali a direção, o setor de direção ali de mídia da igreja Unasp foi remover uma pregação que eu havia colocado em meu canal. E eu recebi um strike. Fiquei chateado, fiquei até sem dormir um pouco, chateado com a situação, mas se o canal é para o crescimento do evangelho, para progredir no avanço da mensagem, Deus ele não vai permitir que esse canal seja derrubado ou excluído ou removido aqui do YouTube. Com certeza essa pessoa que fez isso, deu esse strike aqui no canal, foi alguém que não entende o que é pregar o evangelho. Provavelmente faltou maturidade aí da parte dessa pessoa, porque a pessoa que fez isso, com certeza ele não entende, não sabe que temos que avançar na pregação do evangelho. E eu poderia dizer o seguinte: que evangelho é esse que essa pessoa que fez isso aqui no canal, qual o objetivo, né, de remover? Com certeza essa pessoa ainda não entende que temos uma mensagem a pregar e um Cristo a retornar. Que Deus abençoe você de forma especial, abençoe o meu irmão aqui na fé que compartilhou essa mensagem. Gostei muito da mensagem que ele compartilhou, porém, essas pequenas observações é que fazem com que a mensagem ela seja jogada por terra. Mensagem direcionada ou para atacar, ou não sei, mas que Deus nos use como instrumento nas mãos dele, meu irmão, para que a gente possa avançar de forma fiel na pregação do evangelho. Porque cada dia que passa, a gente está vendo coisas estranhas acontecer, mas que a nossa fé ela esteja inabalável no Senhor. Que Deus abençoe você aí. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar.